Vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, que é a projeção da consciência, a viagem astral, o desdobramento da alma. Como a maioria de nós não se lembra dessas experiências, ou se lembra de maneira muito vaga na forma de sonhos, então vamos saber aqui hoje por onde nosso espírito anda enquanto nosso corpo físico dorme. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, a viagem astral, ou projeção astral, ou projeção da consciência, ou desdobramento da alma, é uma forma de emancipação, então, da alma. Ela acontece com todos nós enquanto nosso corpo físico dorme, mas sobre isso nós teremos um vídeo bem detalhado mais para frente aqui no canal. Então vamos entender aqui hoje onde nós vamos em espírito enquanto nosso corpo físico dorme. Quais lugares nós frequentamos, quais espíritos nós encontramos e quais atividades nós realizamos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, o sono físico é aquele momento em que algumas atividades do nosso corpo físico não ocorrem e outras ocorrem de maneira menos acentuada. E lógico, algumas funções até são aceleradas durante o processo do sono. Esse período, pessoal, em que o corpo somático se restaura. Mas veja que durante esse período, a nossa alma ela não tem que ficar presa então ao corpo físico em repouso. Ela se liberta parcialmente, então nós interagimos com o mundo extrafísico através do nosso espírito, Nosso espírito então se desdobra e se projeta em direção a várias experiências que podem ser boas ou podem ser ruins. Serão boas ou ruins de acordo com a nossa vibração, nossas tendências, nossa sintonia mental. E durante, pessoal, todo esse tempo da emancipação, o espírito ele fica ligado ao corpo físico através do perispírito, Que se liga ao corpo físico através de um cordão energético, que muitas pessoas também chamam de cordão de prata, ou de fio de prata, ou cordão fluídico, mas independente do nome, ele sempre nos traz de volta ao corpo físico. Para a gente entender melhor, veja a questão 402 de O Livro dos Espíritos. Olha só a indagação que Kardec faz. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A resposta, pessoal, é muito interessante, mas é um pouco longa. Então eu vou resumir ela aqui para vocês. Através dos sonhos, acreditam, quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília, tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro, adquire maior potência e pode comunicar-se com outros espíritos, quer deste mundo, quer de um outro. Dizes com frequência: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem verossimilhança alguma. Tu te enganas. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que viste ou verás numa outra existência ou num outro momento. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos, durante certo tempo, no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isto o que faz com que espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre vós. O sono é a porta que Deus lhe abriu para irem em direção aos seus amigos do céu.
é a recreação após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a liberação final, que deve restituí-los ao meio que lhe é próprio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Bom, pessoal, então aqui um resumo da resposta, da questão 402 de O Livro dos Espíritos. Mas eu vou trazer essa resposta na íntegra para vocês e vou comentar ela em um futuro vídeo. Bom, mas então, pessoal, nós já entendemos que essa emancipação da alma é um alento ao espírito reencarnado, pois sabemos que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Então, esse é o momento onde nós voltamos, mesmo que temporariamente e sem nos lembrar muito, da nossa verdadeira vida, para a nossa verdadeira vida. Bom, mas então, para onde exatamente que nós vamos nesses desdobramentos? Quais atividades realizamos? Nem todos se distanciam do corpo físico, viu, pessoal? Alguns ficam ali na própria casa por temer se afastar ou por algum outro motivo qualquer. Outros têm experiências em outros lugares, na espiritualidade, mas suas atividades e compreensões dependem do nível de elevação. O espírito será sempre atraído, pessoal, para companhias e locais, digamos, que estejam em sintonia com ele. Essa sintonia, como já foi dito aqui, se dá através, então, do padrão de pensamentos enquanto acordado, das suas palavras também, das suas atitudes, dos seus desejos, das suas intenções, predominando assim as suas tendências. Então, pessoal, se você é uma pessoa que busca a sua reforma íntima, vigia o seu padrão de pensamentos, palavras e atitudes, então você será atraído para alguma colônia espiritual ou para lugares na espiritualidade, onde você poderá participar de grupos de trabalho, realizando resgates no umbral ou mesmo na crosta da Terra. Você poderá fazer algum estudo em relação ao desenvolvimento da sua mediunidade, estudo em relação à espiritualidade no geral. Você poderá reencontrar entes queridos desencarnados ou mesmo auxiliar algum deles que estiver precisando de ajuda. Você vai realizar os mais variados tipos de estudo, seja na própria colônia, no umbral, aqui na crosta da Terra ou mesmo em outros planetas. Ou seja, as possibilidades de atividades edificantes, pessoal, são imensas. Porém, há um outro lado também. Dependendo do seu grau de vibração, então você poderá sim ser atraído para regiões densas do umbral. Você poderá participar de atividades degradantes à sua evolução moral e espiritual, estar em companhia de espíritos trevosos, poderá até ser maltratado por essas entidades. Poderá ser usado para fazer o mal para outros espíritos e para até os reencarnados. E sendo assim, pessoal, nós entendemos então que todos nós passamos por esse desdobramento enquanto nosso corpo físico dorme. Às vezes nós acordamos muito bem, acordamos dispostos, com as energias revigoradas, e isso é devido a essas atividades benéficas que realizamos durante o desdobramento. Mas às vezes também nós acordamos não tão bem assim, cansados, com sensações ruins, com aquele mau humor matinal. Teremos um vídeo aqui no canal também sobre isso. E tudo isso, pessoal, devido então às atividades degradantes que realizamos também durante o desdobramento. Então, que a gente possa fazer aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que é vigiar e orar. Vigiar os nossos padrões de pensamentos, palavras e atitudes,
para que a gente possa sim exercitar a nossa reforma íntima, melhorando assim a nossa vibração, as nossas tendências e orar, viu, pessoal? A oração é a nossa ponte com a espiritualidade. À medida então que nós vamos exercitando a nossa reforma íntima, vamos sendo pessoas melhores a cada dia. Com certeza, durante os desdobramentos, nós seremos atraídos até locais muito bacanas, bonitos, de boas energias, onde poderemos então realizar as atividades edificantes que são essenciais para a nossa evolução moral e para a nossa evolução espiritual. Lembrando que tudo isso é uma preparação para quando nós retornarmos de vez para o plano espiritual através da desencarnação, quando nós retornarmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!